de março de 2025. Depois de um tempo, algumas semanas, sem conversarmos sobre no nosso estudo do Novo Testamento, retorno aqui para nós conversarmos um pouco. E hoje eu vou começar um ciclo, continuando o estudo do Novo Testamento, mas começar um ciclo de estudos da carta de Paulo aos Romanos. Eu pensei bastante para ver que passagem nós conversaríamos, e aí eu achei por bem nós fazermos um estudo da carta de Paulo aos Romanos. Por que eu escolhi isso? Eu diria que Paulo talvez tenha sido o primeiro teólogo a fazer uma interpretação dos ensinos de Jesus. Eu não diria dos evangelhos, porque parte deles não existia quando Paulo estava pregando. Então ele trabalhava muito com os ensinos que ele recebeu dos apóstolos, Pedro, de Maria, das conversas com o povo, das conversas com Lucas, e ali Paulo então vai fazendo a sua interpretação. Todos conhecem a história de Paulo, de Saulo de Tarso, que foi chamado à pregação, foi chamado ao exercício, digamos, do Evangelho, pelo próprio Cristo, já tendo Jesus sido crucificado. Há um encontro entre os dois, e nesse encontro, Saulo, que ainda usava esse nome, Saulo se propõe a ser um divulgador do pensamento do Cristo. Um encontro muito significativo, um encontro muito forte até mesmo, em que Jesus aparece a Saulo, que estava indo a Damasco para prender cristãos, ou prender os seguidores de Jesus, à época não chamados cristãos ainda, e nessa chegada próxima, melhor dizendo, a Damasco, ele tem ali um encontro com Cristo, que lhe aparece e pergunta a ele: Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? E ali Jesus se apresenta dizendo: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E nesse momento, então, Paulo percebe a impropriedade dos seus atos, e ali ele então faz uma pergunta ao Cristo: que queres tu que eu faça? Pronto. E a partir dali, Jesus conduz os passos de Paulo. Não há na literatura, não há nenhum outro momento em que Paulo tivesse se encontrado com o Cristo. Não há nenhum registro. Mas nada impede que ele tenha se encontrado com ele em outros momentos. Nada impede que ele tenha sido inspirado por ele em outros momentos. A literatura não traz, nem nos Atos dos Apóstolos, nem nas suas cartas, nem na literatura emanuelina, o belíssimo livro Paulo e Estevão, mas não há dúvida que um ser chamado, como foi, não teria outros momentos, não teria tido outros momentos de encontro com aquele que o chamou, com aquele mestre, que se deu ao cuidado, inclusive, de conversar com outro cristão, Ananias, para que fosse cuidar de Saulo. Então, podemos dizer que as tertúlias entre Saulo e o Cristo podem ter acontecido mais do que uma vez. Pode, não estou afirmando. E quando olhamos, então, a estrutura, a vida paulina, ele fez das missivas, das cartas, das epístolas, um mecanismo de ensino, um mecanismo de orientação, um mecanismo de apresentação das suas ideias. É fato que as ideias de Paulo
eram muito aplicadas à época. Nós podemos perceber que há algumas ideias que, contextualizadas no tempo presente, estariam um tanto, digamos, fora daquilo que podemos chamar de conduta social moderna. Mas nós temos sempre que, ao ler textos antigos, olharmos com os olhos antigos, ou seja, circunscrevê-los à época e à cultura na qual os textos foram escritos. E por que eu escolhi a carta de Paulo aos Romanos para estudarmos? Não por ser a primeira que está colocada na abertura das epístolas, mas porque eu diria que é a carta mais profunda, talvez a mais extensa e a mais profunda em termos de exposição interpretativa dos ensinos de Jesus. Essa carta, ela é muito forte. Dentre os pensadores antigos, os chamados pais da igreja, nós temos, que são filósofos, nós temos João Crisóstomo, por exemplo, que a igreja chama de São João Crisóstomo. João Crisóstomo, ele no século IV, ele pedia que alguém lesse as cartas no seu leito, já ali, digamos que moribundo, pedia que alguém lesse pelo menos uma vez por dia a carta aos Romanos. Tamanha a profundidade. Se nós olharmos a estrutura agostiniana, ela é muito, Santo Agostinho, ela é muito calçada na estrutura da carta de Paulo aos Romanos. Se nós olharmos o pensamento luterano, que foi um monge agostiniano, antes de ser um, aspas, reformista, ele também tem forte influência dessa carta de Paulo aos Romanos. Se olharmos, inclusive, Johann Calvino também tem uma forte influência da carta de Paulo aos Romanos. E é uma carta efetivamente, muito rica. Ela foi escrita quando Paulo morava em Corinto. E ela foi escrita naquele período em que a igreja de Corinto, ou os gentios, estavam contribuindo para auxiliar a igreja de Jerusalém. E aí estima-se que Paulo tenha escrito essa carta justamente quando ele viajou a Jerusalém. E é uma carta que ele envia aos romanos antes de ir a Roma, porque na carta ele diz que um dia irá a Roma. E ali Paulo nos traz bastante elementos, vários elementos, sobre a relação da pessoa com o Cristo, com o ensino dos evangelhos. Ele nos fala da fé, da justificação pela fé, fala um pouco da graça. Talvez ali nós tenhamos na carta de Paulo aos Romanos um esboço do que seria, entre aspas, a teologia paulina, o pensamento paulino. Então eu optei em começarmos hoje o estudo dessa carta de Paulo aos Romanos com viés ou com olhar um pouco mais aberto, com um olhar um pouco mais amplo, não somente com um olhar exegético, teológico, mas tentando sentir as palavras do apóstolo, tentando perceber a importância e a força delas para aquele momento. Valendo-nos de textos subsidiários, como os textos da obra de Emmanuel, lá o livro Paulo e Estevão. Não trata o livro de assuntos teológicos das cartas, mas nos dá um perfil, um contexto no qual essas cartas foram escritas, e em especial essa carta aos romanos. Ele manda recados, ele dá orientações a pessoas específicas,
mas abre um amplo campo para entendermos. Até porque a comunidade romana, a eclesia de Roma, era muito forte. Distanciada de Jerusalém, era uma eclesia muito forte. Era formada por judeus que estavam em Roma, convertidos. Era formada por gentios, convertidos. Então, é interessante observar que Paulo vai trabalhar elementos da lei judaica e vai trabalhar elementos extra-lei, aplicados ao povo daquela época. Então é importante, é uma carta realmente cheia de elementos que nos permitem entender a profundidade do pensamento paulino. Sim, ele não adultera em nada o sentido dos evangelhos, mas ele amplia bastante a aplicabilidade dos ensinos. Então vamos seguir, vamos conversar sobre essa carta, que das cartas paulinas, essa é a única que não se questiona a autoria. Sim, vejam, há cartas em que se questiona desde há tempo a autoria paulina. Por exemplo, a carta aos Hebreus, ela é consenso, que não foi autoria de Paulo. Hoje há um consenso que Paulo não escreveu essa carta, mas atribuíram a ele, que tenha sido a pedido dele, que tenha sido inspirado por ele, ou inspirada por ele, ou nele, mas ela não foi escrita. A carta aos Efésios, há um questionamento sobre a autoria paulina. Agora, a carta aos Romanos, não. Desde o século II, ela é tida como autêntica, como de fato escrita pelo apóstolo. Então, das epístolas paulinas, nós temos algumas cuja autoria paulina é questionada. Hoje entende-se, é majoritário o pensamento que a carta aos Hebreus não foi escrita por ele, não tenha sido escrita por ele, por estilos, por assunto, mas a Romanos não. E é uma carta única. Aos Coríntios ele escreve duas, aos Tessalonicenses escreve duas, aqui uma, mas com um amplo conjunto de interpretações. Até mesmo na sua apresentação. Nós temos ali uma apresentação de Paulo, ele se apresentando, fazendo a sua saudação, como que um prefácio do que ele escreveria aos romanos. Nós temos ali do versículo 1 ao versículo 7, ele se apresentando e dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação paulina. Veja, só aqui nós temos diversos pontos a pensarmos. Nessa saudação, 7 versículos, em que ele saúda o povo de Roma e se apresenta. Vejamos como ele se apresenta. Aqui já utilizando-se o nome Paulo, o seu segundo nome. Shaul, ou melhor na pronúncia, Shaul, na linguagem hebraica, Shaul,
Paulus. Shaul Paulus. Ele tinha dois nomes. Um nome hebraico, Shaul, Saul, e o nome romano, Paulus. Porque a cidade onde ele nasceu, Tarso, era uma província romana. Então ele recebeu o nome romano, recebeu o nome hebraico, tinha cidadania romana e cidadania, óbvio, judaica. Então, durante um tempo ele usou o nome Saulo, Shaul. Por quê? Porque ele se identificava com a cultura judaica, estudava para ser um membro do Sinédrio, e ali tinha essa força do nome hebraico, Shaul. Quando ele adota o nome Paulo, ele o faz para mostrar às pessoas que aquele ensino trazido pelo Cristo não era circunscrito aos judeus. Então ele como que simbolicamente, ele tira o seu nome judaico, Shaul, hebraico, e passa a utilizar o nome romano, Paulus, para dizer que ali estava um que também era gentio no aspecto de cidadania, e que o evangelho, ou que os ensinos de Jesus, era para todos os povos, não somente aos judeus. Por isso que ele é conhecido como Paulo, porque foi assim que ele quis que ficasse marcada a sua presença. Não como o defensor da lei judaica, mas como o promotor da lei do amor. Como Shaul perseguia os cristãos, como Paulo divulgava o evangelho. Então ficou a figura Paulo. Então ele se apresenta aqui aos romanos como Paulo. Ele não se apresenta como Shaul, como Saulo. Ele não diz Saulo, servo de Jesus Cristo. Ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. E é interessante essa expressão paulina, porque como Saulo, Shaul, era um estudante, era um iniciado para assumir o Sinédrio, seria um doutor da lei. Como Saulo seria o doutor, como Paulo é o servo. Aqui já vemos que quando ele faz essa mudança de nome, ele a faz para mostrar que ali era uma nova pessoa que se colocava, que ele mesmo chamava de homem novo. Era um outro momento. Era um momento em que não era o doutor, mas o servo. Não era o Saulo, era o Paulo. Era aquele que se horizontalizava e não verticalizava. Então é importante quando ele se apresenta aos romanos como que de igual para igual. Um cidadão romano falando à comunidade romana. Paulo falando aos romanos. Mas assumindo que ali ele não tinha autoridade, senão o compromisso de servo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Essa expressão, chamado para ser apóstolo, ela é muito utilizada por ele, principalmente nos momentos em que ele era questionado por não ter conhecido fisicamente a Jesus, por ele não ter sido um dos 12 escolhidos por Jesus. E aí Paulo dizia que ele foi escolhido diretamente pelo Cristo. Por isso ele dizia, também sou um apóstolo, escolhido pelo Cristo ressurreto. Expressão dele. Não vou entrar aqui no mérito teológico da ideia de ressurreição. Mas vejam, ele se apresentava assim, dizendo-se servo de Jesus Cristo e apóstolo. O que é apóstolo? O mensageiro. O mensageiro. Discípulo. Discípulo é um termo que se usa mais para expressar a condição daquele que aprendeu diretamente com o mestre. Diretamente com o mestre.
Apóstolo é aquele que vai levar a mensagem, é o mensageiro. Então, os discípulos, os 12 eram discípulos e apóstolos, porque conheceram os ensinos diretamente de Jesus e passaram a ser mensageiros. Paulo se chamou de apóstolo, mas havia momentos que ele se chamava de discípulo, porque ele dizia que aprendeu diretamente de Jesus, porque ele foi chamado diretamente por Jesus. Mas ele usava com mais frequência a expressão apóstolo, porque ele se dizia o mensageiro, aquele que divulgava os ensinos recebidos diretamente do Cristo. E aqui ele diz, muito interessante, chamado para ser apóstolo. É o que nós chamamos de vocação. Vocação. Temos muitas pessoas que levam a mensagem. Vamos nos circunscrever aqui ao Evangelho. Muitas pessoas levam a mensagem do pensamento cristão, mas talvez não tenha vocação. E são pessoas que falam ao intelecto, mas não conseguem fazer com que as suas palavras cheguem ao sentimento. São pessoas que intelectualmente divulgam a mensagem, mas uma mensagem no mundo intelectual que fica na frieza do intelecto e não vai à profundidade do sentimento. Muitos têm a eloquência da retórica, mas falta a força do sentimento. Então aqui Paulo, quando ele dizia chamado para ser apóstolo, esse chamado, ele está justamente nos colocando a ideia de que havia ali uma vontade, que havia nele uma identidade com o Cristo. Eu ouço muitos, aspas, pregadores, ouço muitos oradores, percebo em muitos o conhecimento profundo, percebo em alguns o sentimento e a vontade de passar aquele conhecimento, passar numa forma de transferir para que o ouvinte também sinta a alegria que ele, o pregador, sente. É interessante isso, perceber isso. E eu imagino que ouvindo Paulo pregando, nós ouviríamos dele um vocabulário rico, um conhecimento profundo e um sentimento à flor da pele. Eu imagino que ouvir, vendo e ouvindo Paulo falando, talvez sentiríamos a própria presença do Cristo. Tamanho o amor que ele demonstrava, tamanha a fé que ele ali sentia. Então é muito agradável quando encontramos pessoas que nos trazem o conhecimento, mas que junto com o conhecimento vem a poética do sentimento. Quando percebemos que aquele que fala daquilo que sente, mais até do que conhece, em termos de tônus. E aquele que fala com o sentimento, ele cativa. Não é envolve, ele cativa. Mais do que as palavras, por demonstrar o quanto aquelas palavras são significativas para aquele que fala. E por elas serem significativas para aquele que fala, elas encontram eco naqueles que ouvem. E eu fico vendo então aqui, lendo isso e imaginando. Ali Paulo sentado à mesa, escrevendo isso.
Imagina o sentimento que ele deve ter colocado nas letras ao escrever: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E ele acrescenta: separado para o Evangelho. Separado para o Evangelho. É quando nós encontramos no pregador, no escritor, a identidade, a justa posição da identidade do escritor, do pregador, com o assunto escrito, com o assunto pregado. Como que uma simbiose entre o escritor, o pregador, e o assunto. Como se o conteúdo se alimentasse da fala e a fala se alimentasse do conteúdo. E aqui nós podemos observar um ponto interessante. Quando Paulo diz chamado para ser apóstolo, ele fala do convite que Jesus viu nele, a vocação. Mas ele também acrescenta: separado para o Evangelho. Separado para o Evangelho. É interessante isso. Separado. É como se dissesse: olha, Paulo, você nasceu para isso. Você nasceu para isso. E nós podemos ver isso, para reforçar essa ideia do separado para o Evangelho, você nasceu para isso, quando lemos Gálatas. Quando vamos numa outra carta de Paulo aos Gálatas, lá no versículo 15 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Olha o que Paulo diz. Vejamos o que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 15, que reforça essa expressão que está em Romanos, no primeiro capítulo, lá no primeiro versículo, quando ele diz separado para o Evangelho. Olha o que ele diz lá aos Gálatas. Falando dele, né, de Paulo, o Evangelho que ele recebeu e pregou e tal, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Vejam, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. É interessante essa expressão, não é? Quer dizer que Paulo foi separado para o Evangelho, como ele diz aqui, separado para o Evangelho, na carta aos Romanos, e ele acrescenta lá em Gálatas dizendo isso. Ele diz assim: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ou seja, eu era muito mais à frente do que os da minha idade, sendo extremamente zeloso para as tradições dos meus pais. Quando, porém, ele fala da conversão, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja aqui em Gálatas, Paulo dizendo que ali, quando ele trabalhava pelo Sinédrio, ele não sentia a vocação, mas quando separado para o Evangelho, veja, ele reconhece que isso foi desde antes do seu nascimento. Se foi assim feito, não vou entrar aqui também em discussões sobre pluralidade das existências, mas aqui fica claro que é uma programação de vida para Saulo, uma programação de vida para Paulo, uma programação feita antes dele nascer. E aqui são palavras dele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve-me, né, apresentar seu Filho. Então aqui nós vemos que por isso eu disse que há pessoas que
que passam para nós muito mais do que conhecimento, passam sentimentos. E quando Paulo diz isso, separado para o Evangelho, lá em Gálatas, então, no capítulo 15, ele diz que esse separado foi antes do nascimento. Não é algo que com o qual ele se encantou ali. E aí nós entendemos por que Jesus se deu ao cuidado de ele mesmo, depois de crucificado, depois de retornar ao mundo espiritual, ele mesmo ir chamar Paulo e chamar Saulo. Por que isso? Porque Jesus ir diretamente, se nem aos apóstolos que ele havia chamado em vida física, em vida corpórea, ele havia aparecido com tanta frequência e com tanta força, ele então se digna a chamar Saulo. Como quer dizer, Saulo, agora é hora de você retomar o caminho, porque você foi escolhido. E não é só isso não. Se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós veremos uma conversa de Jesus com Ananias. De Jesus com Ananias. Ananias dormindo, e Jesus aparece para ele. Diz assim lá no versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias disse para Jesus, Senhor, o homem que está lá só quer que eu vou curá-lo? Ele que nos persegue? E veja a resposta de Jesus. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então vejamos aqui, quando Paulo diz que foi separado para o Evangelho, ele o foi pelo próprio Cristo, e antes do seu nascimento, diz ele aqui, o Pai. E ali, quando Ananias faz um ligeiro questionamento a Jesus sobre ir à casa de Judas para curar Saulo, Jesus diz o quê? Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu nome, né, para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Mas ele também acrescenta a Ananias, deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Então vejamos que Saulo foi escolhido por Jesus ali no encontro. Jesus vai a Ananias para orientar a cuidar de Saulo. E depois lá aos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que foi separado para o Evangelho antes mesmo de nascer. Vou ler de novo aqui o versículo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, chamado por Deus, revelar seu filho em mim, que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, ou seja, não conversei com pessoas, não perguntei se as pessoas deixariam ou não deixariam eu pregar, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, nem lá a Jerusalém eu fui pedir ordem, pedir autorização para os apóstolos, porque a mensagem do Cristo é para todo mundo. Para os que já eram apóstolos antes de mim, ou seja, ele se entendia apóstolo. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, fui para outras bandas. E aqui também tem um ensino forte. Não existe hierarquia para falar no nome de Jesus. Não existe quem dê ordem. Não existe maior e menor entre aquele que serve
Aliás, pode até existir o menor, como o próprio Cristo disse: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós, pois aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva, disse ele. Aqui a Raquel Braz diz assim, arrepiada, isso tudo está escrito no livro que estou relendo, e que, na minha humilde opinião, é o melhor livro que já li até hoje, Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sim, de fato, é um livro que eu aconselho, não só indico, eu aconselho a ler. Eu já li esse livro, Paulo Estevão, eu não vou, não é força de expressão. Eu já li esse livro, porque às vezes que eu leio, eu vou lá na primeira capa e faço uma marcazinha, né? Eu já li esse livro 12 vezes. E cada vez que eu leio, eu tenho uma marca diferente no livro. É uma obra que a gente precisa sempre estar observando. Porque nesse livro, nós não temos a preocupação do ensino teórico. Emmanuel capta a personalidade paulina. Emmanuel capta o sentimento paulino, a força paulina, a determinação paulina, o empenho paulino. Por isso eu não me canso de lê-lo. E já está na lista para a 13ª leitura. Então, voltando, vejamos que essa expressão, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, se nós navegarmos nas suas cartas outras e no Atos, nós veremos o quanto que para Paulo, que isso era importante, era forte para Paulo. Vimos aqui no versículo 15 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, vimos no versículo 15 do capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. O quanto para ele era importante ele se sentir separado para o Evangelho. Não é separado do Evangelho. O que infelizmente algumas vezes nós vemos nos pregadores. Nós vemos em algumas escolas religiosas. Em vez de separarem-se para o Evangelho, acabam se separando do Evangelho. E prega-se muito, menos o próprio Evangelho. E quando o prega, deturpa-o. Não é diferente no segmento espírita também. Falo assim porque sou espírita. E eu vejo muita gente pregando muito sobre muitos assuntos, mas deixando o Evangelho, deixando o próprio pensamento espírita de lado. Então aqui Saulo foi separado para o Evangelho e não separado do Evangelho. Tomemos muito cuidado quando formos conversar sobre o ensino do Cristo. Primeiro, não há autoridade. Não existe autoridade em Evangelho. Pode existir conhecedores em Evangelho, mas autoridade não. Porque a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Já dizia um benfeitor espiritual lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A autoridade não está no quanto conhece, mas no quanto se faz com aquilo que se conhece, ou que se diz conhecer. A autoridade não está no quanto se ora, mas no quanto a oração contribui para fazer o bem às outras pessoas. Como atribuem a Madre Teresa de Calcutá a frase: mais vale as mãos que servem do que os lábios que somente oram. Somente oram. Então é preciso a oração e a ação. E aqui, então, é importante percebermos se estamos separados para o Evangelho
ou se nos separamos do Evangelho. E dói-nos quando vemos escolas religiosas que pregam o Evangelho, mas se separam do Evangelho. E acrescenta Saulo, o qual foi por Deus outrora prometido. Ele se refere às profecias, aos profetas. Foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aqui, Saulo está dizendo que ele era apóstolo do Cristo e o Cristo havia sido prometido. Estava nas Sagradas Escrituras, lá dos profetas. E dizendo que previa que o Cristo viria, segundo a carne, da descendência de Davi. Quem era descendente de Davi? José. Então aqui, segundo a descendência de José, veio da casta, veio da casa, melhor dizendo, da casa de Davi. Segundo a carne, segundo o Espírito. Não vem de descendência nenhuma, porque a carne procede da carne, mas o Espírito não procede do Espírito. Então, já dizia o Cristo a Nicodemos. Então, vejamos, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade. Veja, Espírito de Santidade. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé. Fé é algo que Paulo vai trabalhar muito aos romanos. Depois nós vamos entender isso quando nos aproximarmos, quando seguirmos com o estudo da carta. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, olha, vocês gentios também são chamados. O Evangelho não veio para ser partilhado somente pelos circuncidados, porque essa foi uma grande discussão entre Paulo, a igreja de Antioquia, e a igreja de Jerusalém. Paulo entendia que a todos deveria ser levado o Evangelho, na linguagem batizados. E a igreja de Jerusalém entendia que só aos circuncidados, aos judeus, ou circuncidados. E houve uma discussão ferrenha, porque Paulo dizia que não era necessário ser judeu para receber o Evangelho. E a igreja de Jerusalém entendia que tinha que ser circuncidado, ou seja, convertido, para seguir o Evangelho. E Saulo dizia que não, e ele dizia, eu fui chamado diretamente por Jesus, e não é assim. E foi uma discussão, uma peleja, durante tempos, em que a igreja de Jerusalém, a eclesia de Jerusalém, seguia os passos de Paulo para desdizer o que ele dizia. Até que a igreja de Jerusalém foi auxiliada pela igreja de Antioquia com recursos monetários para ajudar no cuidado com as pessoas. E vem Saulo e traz a contribuição da igreja de Antioquia, da eclesia de Antioquia. E ali chegaram num acordo que os judeus circuncidados, os gentios não. Então não precisava circuncidar um gentio se ele não quisesse, para ouvir o Evangelho, para ser chamado então entre aspas, cristão, que é um termo depois cunhado em tese por Lucas. Então aqui ele vai dizer aos romanos, vocês também são chamados. Vocês talvez nunca pisaram nas terras de Israel, mas foram também chamados. Foram também chamados. E aqui há que nos lembrar que Paulo escreve antes da perseguição, antes da destruição do templo, antes da diáspora, da segunda diáspora de Israel. Porque depois Israel perdeu seu território e ficou disperso quando foi invadido por Roma, lá nos anos 70. Destruído o templo especificamente no ano 70. A partir dali, os judeus
caminho, ou caminharam pelo mundo, a chamada diáspora. Mas ali, até então, não. Havia ali o território, o lugar. Era um país, era um povo, era uma nação. E isso, Paulo, então, foi dizer, vocês estão em Roma. E vocês também são chamados para serdes, ou seja, para serem, vocês são chamados para serem, aqui ele diz, vós sois chamados para serdes, de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho também poderia ser levado. E aí ele diz, a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz. É uma forma de cumprimento muito usada por Paulo. Ele sempre dizia isso, graça e paz. Como Francisco de Assis dizia, paz e bem. Paulo tinha esse hábito de cumprimentar as pessoas, graça e paz. Graça, ou seja, agraciado por Deus, e paz, graça e paz. Era uma forma que ele cumprimentava, principalmente os romanos. Por isso é muito comum vermos alguns evangelhos cumprimentarem assim, né? Na graça de Deus. Né? E diz ele, a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui para Paulo fica muito claro que a ideia da unidade não passava pela cabeça dele. Jesus e Deus uma pessoa só, em manifestações diversas. Para ele era muito claro. Então vejamos que só essa saudação, vejam, 7 versículos, essa saudação, nós temos diversos elementos ricos em ensinamento e interpretação. Diversos. E olha que é só o prefácio e a saudação. Então imaginemos o que mais nós temos nessa carta de Paulo aos Romanos. Quantas outras coisas profundas nós teremos nessa carta. Por isso é que eu propus começar um estudo hoje e seguirmos esse estudo até terminarmos a carta de Paulo aos Romanos. Muitos conhecem os evangelhos, poucos estudam as cartas. E embora seja a visão paulina, eu disse antes, é a primeira interpretação que nós temos dos ensinos de Jesus. Por isso é importante conhecermos. Aqueles que leram o Paulo e Estevão, ou lerão o livro Paulo e Estevão, para esses em especial, é muito importante ler as cartas de Paulo, porque há passagens no Paulo e Estevão que só entendemos quando lemos a carta, quando lemos as cartas que aquela passagem evoca. Então vejamos aqui, faço mais uma vez a leitura para encerrarmos com essas observações já feitas, para ver a riqueza desse prefácio, dessa saudação paulina aos romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma,
chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sugiro que para esse finalzinho, vejam o versículo 7, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando lá ele diz, Deus nos chamou para a santificação, o aspecto evolutivo. É interessante observar isso. Esse então é o tópico que nós estudamos hoje, da carta de Paulo aos Romanos. E seguiremos o estudo do Novo Testamento, mas agora mais focado, estudando a carta de Paulo aos Romanos. Tentarei todos os domingos manter esse estudo. Eu digo tentarei porque há domingos que eu não conseguirei porque estarei em viagem, porque eu tenho uma agenda de palestras também e algumas vezes aos domingos eu estou cumprindo essa agenda, retornando de viagem ou até empreendendo viagem e dificulta-me a sequência. Mas eu tentarei, aos domingos, às 9 ou às 10, vai depender de como eu consigo me organizar. Há domingos que será às 9 da manhã, domingos que será às 10, como hoje foi 10h30, porque depende muito. Às vezes eu saio cedinho de viagem, retornando para casa, e chego aqui 9 alguma coisa. Outras vezes chego mais cedo, então por isso eu não consigo ter essa definição, digamos, britânica do horário. Mas tentarei sempre aos domingos, 9, começando às 9 ou começando às 10, esse nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, ok? Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês, pela cordialidade de vocês. Hoje vi pouquíssimos comentários e espero que gostem do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Foi uma escolha minha, pode ser que nem todos gostariam desse estudo, mas fiquem à vontade, os que quiserem, para continuarem aqui conosco estudando. Eu estou utilizando para esse estudo a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma das versões que eu mais gosto. Então fica aqui, quem quiser acompanhar, que acompanhe por ela, se não por quaisquer outras. Pode haver uma ligeira diferença de tradução. E no próximo domingo, então, nós daremos sequência no versículo 8, versículo 8 desse capítulo 1, que a exegese chama de o amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Muito obrigado a vocês, um bom início de semana, uma boa semana para todos nós, e nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo domingo. Deus lhes pague pela paciência, pela cordialidade, e até a outra data.